Olá, irmãos, como é que tá? Tudo bem? Irmãos, nessa segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre a administração que Deus colocou no coração do nosso irmão Danilo. É muito pontual para as nossas vidas e onde nós estamos confinados, isolados, como ele falou na sua mensagem, para nós seria isso, mas para Deus seria alinhamento. Enquanto eu estava assistindo a ministração e meditando um pouco aqui com o Danilo, me veio um versículo, uma passagem da palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com o ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para ser recebido, com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo a estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo com as palavras da fé e de boa doutrina que tens alcançado. Então, o texto que me chamou a atenção durante a ministração, que me veio, né? Não que ele falou esse texto, mas que me veio foi sobre a nossa consciência cauterizada. E isso é um perigo, né? Porque ainda hoje eu ouvia algo que o Senhor ministrava no meu coração sobre se existe alguma coisa errada com o nosso corpo e se existe alguma coisa errada com a nossa alma, é porque alguma coisa errada com o nosso espírito. E eu achei muito interessante isso, porque nós somos governados pelo Espírito, né? Amém. Não pela alma. Então, se existe alguma coisa que está errado com o nosso corpo, existe alguma coisa que está errada com a nossa alma, algum problema, alguma coisa errada está no nosso espírito. E durante a sua ministração, trazendo esse entendimento para nós, né, de voltarmos para o Senhor, de estar nesses dias de alinhamento, e também podemos dizer assim da comida, né, que a gente tem buscado em casa, né, através das mídias sociais ou através dos noticiários, ou através de outras fontes, mas eu diria que muitos não têm buscado hoje a comida necessária, que mantém o nosso espírito, né, que é o que ele se alimenta, que são as coisas do Senhor, aquilo que vem do céu, por ter essa mente cauterizada, por ter essa consciência, vamos falar assim, cauterizada. Porque quando nós perdemos a consciência da presença de Deus, olhamos lá para Gênesis, não foi só o lugar, né, que Adão e Eva perderam. Adão e Eva não perderam o lugar, eles perderam a consciência da presença de Deus. Então, o que eu vejo hoje, Danilo, as pessoas perdendo essa consciência da presença. Amém. Por ter uma mente cauterizada, por ter uma mente que tem buscado outras fontes, talvez seja isso, mas eu entendo que são dias onde nós temos que ter esses dias de alinhamento, como tu falou, mas nós temos que ter dias de arrependimento, clamar ao Senhor para se arrepender mesmo, né, daquilo que nós buscamos antes de nós entrar nesse tempo de confinamento e antes de nós e agora nesse momento, né? Talvez alguns alimentos que a mídia e todo o sistema do mundo tem oferecido para nós são alimentos
está mantendo nós na mesma posição, com a mente cauterizada. Né? Então, se tem alguma coisa errada com a nossa alma, com o nosso corpo, ou vamos dizer assim, fora de nós, é porque alguma coisa errada está no nosso espírito. Né? Então, o espírito, a apostasia, ela, podemos se dizer assim, que é uma doença do espírito. Né? Então, muitos podem dizer assim, não, mas eu já tenho todo o conhecimento, eu já estudei, eu já tenho vários canudos, podemos dizer assim, eu já tenho eu já tenho uma posição financeira, um status, então, para mim, só indo para a igreja, só indo para o culto, já está louco de bom, porque é isso que Deus quer. Não, Deus, Ele quer, na verdade, se relacionar conosco, né? Então, isso que a gente pode perceber, às vezes, que uma vida que está organizada, teoricamente, falando assim, Deus, Ele chama em Laodiceia que são mornos, né? Então, é um tempo de nós se arrepender verdadeiramente e buscar o Senhor. É o que eu entendo, meditando aqui naquilo que Deus foi falando através da sua vida aí, nessa primeira etapa da ministração. E como que você vê esses dias de mente cauterizada? Estamos entrando mesmo nessa apostasia, porque até onde a gente estudou são teorias, são pensamentos, né? E não só pensamentos, mas pelo que a Bíblia nos ensina, isso aqui não vai ficar, vai piorar isso. Isso mais para frente, isso vai ser mais afunilado. E como que você vê hoje a humanidade em si, percebendo assim, será que essa mente cauterizada é pelo que a mídia oferece, é pelo que o mundo está oferecendo, é pela pessoa mesmo não ter um posicionamento de querer um alimento diferente? Como é que você veria isso? Eu tenho opinião, a minha opinião é que a gente pode escolher o restaurante que a gente quer comer, né? Sim. Minha opinião. Então, se eu não gosto de comer carne, então eu vou procurar um restaurante vegetariano, né? Então, assim, eu entendo que também é a nossa vida, né? Amém. Pastor, sobre o que você falou da apostasia, eu acredito que vai piorar, vai arrochar ainda mais, né? Porque, semelhante a esse texto, né, Paulo escreve também a segunda epístola a Timóteo, ele diz que no fim dos tempos seriam dias trabalhosos. E eu gosto da primeira característica que ele coloca como dias trabalhosos: homens amantes de si mesmo. Muito bom. E aí, quando eu saio com a minha família, né, eu vou te dar um exemplo, você falou de restaurante. Quando eu saio com a minha família, eu tenho duas escolhas a fazer sobre o restaurante. Eu quero comer bem ou eu quero que eles comam bem? A maioria de nós já escolhe o restaurante sem nem dar oportunidade do outro. Nós somos amantes de nós mesmos, muitas das vezes, né? E aí eu acredito que algumas pessoas dizem assim sobre esses sinais que a gente tem falado, que estão acontecendo no mundo há 2000 anos. Nós precisamos entender que os sinais, a vinda do Senhor, pastor, para as pessoas, eles pensam que os sinais começarão ou começam agora. Os sinais começaram lá atrás. Amém. Né? A vinda do Senhor, ela era esperada por Paulo. Paulo fala, olha, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quando Paulo fala isso, Paulo está deixando claro que eles já caminhavam naqueles dias esperando que o Senhor já voltasse. E aí alguns fatos vieram acontecendo no decorrer do mundo, a apostasia entrou, e entrou forte dentro da igreja. A gente viveu um tempo na Idade Média de apostasia total, depois veio os avivamentos, e a gente agora começa a entrar numa mornidão, né? Como você disse, porque o problema de Laodiceia não era ser fria, era ser morna. Quando Jesus fala para Laodiceia, o que Jesus está querendo dizer? Olha, se você fosse sincero e visse que não está bem, eu poderia fazer alguma coisa. Como você pensa que está bem e eu vejo que não está, não tem o que eu fazer. Você me tirou para fora, você não deixa mais nem eu participar da minha própria igreja. Uau. Né? E aí você vai ver lá em Apocalipse 3:20, né? Jesus batendo a porta, querendo entrar de novo para cear.
né? Para fazer de novo uma comunhão com a igreja, porque a igreja se apostatou tanto, cresceu tanto em recurso e informação, que acabou deixando o dono dela de fora. Aleluia. Muito, muito bom, Danilo, essa colocação sua. E eu entendo também que esse avivamento, né, que está para começar, né, para se iniciar agora, ele vai acontecer através de um arrependimento. Sim, né? sim. De um arrependimento. Então hoje nós temos a oportunidade de se arrepender, né, de confessar os nossos pecados, se prostrar diante do Senhor, né? Amém. Pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, para buscar realmente, né? Exatamente. E uma outra parte interessante também que tu falou na mensagem foi a parte do rei Ezequias, né? E olha só que interessante, no Isaías 39, versículo 8, diz assim, quando Isaías confrontou, né, Ezequias, por causa dele ter mostrado o seu reinado, né, além, Isaías confrontou ele, e aí olha o que ele diz no versículo 8, né? Porque o reinado dele seria de paz. Sim. Né? Mas a descendência dele sofreria as consequências que viriam. E olha o que ele diz no versículo 8, ele diz assim, Isaías 39, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor, o qual tu tens falado. Disse ele além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Olha o que ele falou, né? Ele falou algo assim que muitas pessoas eu vejo hoje que estão se preocupando com o dia de hoje também. Sim. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo, como você falou. Se preocupando com hoje, né? Não, se a minha vida está tudo bem, né? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa, se eu tenho moradia, se eu tenho emprego, se eu tenho as coisas para mim, né? Eu estou em paz, minha vida está em paz. Mas não se preocupa com uma geração futura que vem, né? Os nossos filhos, por exemplo, né? Eu achei muito pontual isso. Perfeito. Perfeito, e inclusive, né, você falando isso, a gente pode pegar o momento atual que estamos vivendo. Você pode ver, tem gente que não tem o que comer, mas tem gente que está abusando dos preços. Ou seja, esse é o meu momento de ter lucro. Está todo mundo correndo atrás, né? Eu lembro quando teve aquele problema da greve dos caminhoneiros, postos de combustíveis que colocaram o preço dos combustíveis lá em cima, 3 vezes mais, né? E aí hoje existe uma preocupação em o que vai ser depois, o que vai acontecer. Se, por exemplo, alguns especialistas estão dizendo que esse isolamento ele precisa perdurar pelo menos até setembro, e algumas pessoas elas começam a se preocupar dentro de si, meu Deus, mas e agora? O que vai ser? E eu acho impressionante que cada vez que alguém vai levantar uma reclamação sobre isso, olha para si. O que vai ser da minha vida, dos meus filhos, da minha casa? Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. E aí quando a gente pega a vinda do nosso Deus, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi tão impressionante a forma que Deus amou, que ele deu o seu Filho. E aí lá em 1 João 3,16, João vai escrever algo semelhante, tirando a responsabilidade e trazendo para nós agora. E aí João vai falar assim, o amor consiste nisso, em que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida ao irmão. Então, enquanto, sabe, pastor, eu vejo assim, enquanto alguns cenários eles apontam, como algumas pessoas dizem, Israel é o relógio do mundo, né? Algumas pessoas dizem isso, porque o cenário escatológico está voltado a Israel. Eu vejo que a igreja ela é o termômetro do mundo. E você quer ver como está a temperatura da igreja, é só você olhar para dentro de cada pessoa na igreja. Uau, muito bom. Esse é o reflexo da frieza que a igreja tem, da mornidão. Por quê? Porque as pessoas elas estão individualistas lá no seu trabalho, pensam só na sua função, no seu bel prazer, nas suas conquistas, no seu ministério. E isso, quando trazido para a igreja, não funciona, porque o reino de Deus é baseado e construído sobre verdades e princípios. E
E o interessante que você falou, né, pensando em si próprio, amantes de si mesmo, e olhando para a igreja como termômetro do mundo, né? Vamos olhar para os dias de hoje, no nosso dia a dia, né? Olhando para o nosso dia a dia hoje, desde as nossas atitudes que nós temos, quando vamos no mercado, por exemplo. Sim. Né? Quando nós vamos para o mercado, por exemplo, às vezes entrar na fila de uma pessoa gestante, idoso, né? Sim. Estacionar o carro no lugar de um deficiente, né? Deficiente, de uma pessoa, né, que é reservado para ele. Sim. Então tudo isso faz a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, como nós temos se comportado como igreja, baseando-se nisso que você falou, Sim. termômetro do mundo. É algo que a gente precisa realmente entrar num lugar de arrependimento e examinar a nossa consciência realmente através, pedir para que o Espírito Santo traga esse confronto dentro de nós, né? Amém. Para a gente se posicionar e realmente ser aquilo que o Senhor planejou, ser a resposta dele para esse mundo, ser a resposta dele para esse tempo, né? E algo também que eu achei muito interessante na ministração, né? Que você veio comentando sobre a parte de alinhamento, falando sobre o alimento dentro de casa, daquilo que nós temos buscado dentro de casa. O interessante é que muitas pessoas hoje, eu vejo assim, né, não tão preocupado com isso hoje, né? Então, assim, claro, isso vai passar, isso a gente entende que mais algum tempo vai passar. Claro que aqueles que estão buscando ao Senhor, que estão entendendo esse momento de buscá-lo, de se arrepender, a vida dessas pessoas eu entendo que vai ser transformada, ela vai ser transformada. E você usou um texto até de Isaías 26, versículo 9, mas o versículo de número 10 diz que mesmo quando houvesse o juízo, o ímpio não entenderia a justiça de Deus. E continuaria ainda Sim. praticando as mesmas coisas. Sim. Então nós temos duas situações que eu vejo. Nós temos a situação que muitos estão entendendo e vão entender esse tempo e vão alinhar sua casa, vão alinhar sua família, vão buscar o Senhor verdadeiramente, mas eu também entendo que tem muitos que talvez não está entendendo isso e não vai querer mudar de vida. E o que nós fazemos numa situação dessa? Né? Desistimos? Desanimamos? Eu tenho algo comigo. Continue pregando. Continue ministrando. A gente viu uma ministração do Luiz que ele fala que José de Arimateia que pegou o corpo, né? O corpo de Jesus, né? Muito pontual aquela mensagem. Eu acho que foi o Júlio de Oliveira também que falou sobre isso. Ele fala que porque o que é o corpo? O corpo é a igreja, né? Então, trazendo assim para esse entendimento, mesmo o corpo estando morto, nós precisamos continuar investindo no corpo. Aleluia. Precisamos continuar jogando água, precisamos estar perfumando, precisamos estar continuando adornando o corpo, limpando o corpo. Eu achei muito pontual isso. Como é que você vê essa situação, Danilo? Não sei se você tem o mesmo pensamento, né? Sim, perfeito. Antes, pastor, só deixa eu explicar algo. Hoje eu estava estudando sobre a palavra justo, né? Porque a Bíblia ela fala que nós, né, por exemplo, alguns homens da Bíblia são citados como justos. Por outro lado, a Bíblia diz que não houve um justo sequer na terra, né? E aí causa algumas confusões das pessoas, mas deixa eu dizer, nós precisamos ser justos, Jesus diz isso, os apóstolos pregaram isso, que a igreja ela precisa ser uma igreja justa, as pessoas precisam ser justos. E aí eu fui buscar a profundidade desse significado de justificado, né? De justo, para ser justificado por Cristo. Essa palavra justa, ela significa dar ao próximo o que lhe é devido. Aleluia.
Isso é ser justo, é dar ao próximo o que lhe é devido. Aleluia. Então, quando nós olhamos para isso e a gente olha para nós precisando ser justo, a nossa consciência cauterizada vai precisar começar a ser transformada. Aleluia. Porque agora eu deixo de pensar em mim, eu preciso dar ao próximo o que lhe é devido. Agora eu preciso dar ao meu pai e minha mãe a honra devida. Eu preciso dar ao meu próximo o amor devido, ao meu inimigo o amor devido, ao meu patrão a lealdade e submissão devida, e a Deus a adoração devida. Aleluia. Porque se nós sairmos desse lugar, a gente sai totalmente daquilo que Deus estabeleceu como lugar para a gente estar. Aleluia. Você falando da palavra justo, né? Eu lembro estudando sobre a raiz do hebraico, da palavra justo. Ela fala do tzadik, que é da mesma raiz do tzedek, né? Que é justiça e bem. Então o tzadik, ele é um cara que, no conceito rabínico, né? Que ele já eliminou praticamente quase que toda a essência do mal de dentro dele, né? Então, aí tem outras palavras também, tem mais 2 exemplos, que eu não me recordo o nome em hebraico para falar, mas um deles, dos exemplos é aquele que, tem um outro exemplo que ele pratica, ele eliminou, vamos dizer assim, 50% do mal dentro dele, e ele tem 50% do bem. E tem um outro exemplo que ele raramente ele consegue fazer as coisas justas, vamos falar assim, as coisas boas, né? Vamos dizer assim que 95% dele é maldade dentro do coração. Então é a forma com que os sábios, os rabinos, né, eles descrevem essas 3 categorias de pessoa. O justo, daí eu não lembro dos outros 2 nomes, de como que eles medem isso, né? Eu achei muito interessante porque aí nos reporta aquele texto de Tiago, acho que é Tiago que fala que a oração do justo pode muito, né? Em seus efeitos, ela é poderosa, ela é eficaz, né? E vamos seguir essa linha de raciocínio, né? Se a gente fosse pensar que, né, assim, dessa forma, que nós somos justificados através do Senhor, nós somos justos, se nós somos porque Ele é justo, né? Sim. Né? Porque Ele nos deu esse presente, vamos falar assim, o melhor presente que nós poderíamos ganhar. Mas vamos seguir essa linha de raciocínio. Se a gente fosse aplicar essa oração, um justo nessa qualidade de eliminar toda a essência da maldade do seu coração, aí assim essa oração é poderosa e eficaz. Perfeito. Né? Que poderoso. Perfeito. Isso, né? Por isso a Bíblia ela é específica. Ela não diz a oração de um crente, ela diz a oração de um justo. Do justo, né? Agora, será que o justo é nessa qualidade que os rabinos estudam? Porque hoje nós somos justos, como eu falei, por causa do Senhor, né? Seria por causa disso, né? Sim. Porque Ele fez, mas agora vamos olhar para dentro de nós realmente. Será que nós eliminamos toda a raiz da maldade dentro de nós? Vamos medir o nosso temperamento, ou seja, dentro de nós, as nossas intenções do coração, pegando pelo dia de hoje, todas as intenções do nosso coração, elas foram para glorificar o nome do Senhor? Elas foram para servir o nosso próximo, o nosso irmão? Ou será que foi só para nós mesmos, né? Então é muito interessante isso. Queria que você falasse um pouquinho também, deixa Deus te usar aí naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Pode liberar. Amém. Aí respondendo a tua pergunta ali de trás, né, eu acabei não respondendo ela, eu acho que o que falta para nós como igreja é disciplina, né? Quando a Bíblia vai falar da vida de Jesus, embora ela conte os fatos aleatoriamente, né, a Bíblia ela não tem um objetivo cronológico, ela tem o objetivo de contar a vida de Jesus. Mas quando a gente tenta organizar isso, hoje tem recursos para isso, e você pega a vida de Jesus para você estudar, você vê que Jesus, dentre todas as virtudes, ele tinha uma que depois foi seguida pelos apóstolos, e depois foi seguido pelos pais da igreja, depois foi seguido pelos avivalistas, chamado disciplina. Amém. Nós não conseguimos, vamos dizer assim, dosar a nossa disciplina. Por que eu digo isso? O maior exemplo disso, né, é o momento que nós estamos vivendo.
Você quer ver como nós somos indisciplinados? Se eu coloco, por exemplo, o culto do domingo à noite, às 8 horas, vem 150 pessoas no culto, porque tem culto na igreja. Se o culto é pelo YouTube, 6 estão assistindo. Se tem culto na igreja, tem oferta. Se não tem culto na igreja, não tem oferta. E isso eu abro um parênteses porque algumas pessoas, pastores, de várias igrejas, vários ministérios, compartilharam isso num grupo, dizendo que alguns estão correndo risco de cortar luz, outros estão passando necessidade mesmo, não tinham cesta básica para dar para os irmãos, porque não entrou recurso nesse tempo. Só que ninguém da igreja deles recebeu a conta, ninguém... E o que eu quero dizer com isso? A nossa indisciplina, né? Por exemplo, você falou algo, eu assisti tua ministração ontem, você falou algo muito pontual. A maior dificuldade do povo de Israel, quando chega no exílio babilônico, era o que fazer lá agora. Por quê? Porque eles eram indisciplinados em relação à adoração verdadeira e genuína. Eles só sabiam, tinham como sinônimo de adoração estar ligado ao templo, né? E quando a gente olha a indisciplina do povo judeu nesse aspecto, nós podemos pegar fortemente que o povo judeu que estava na Babilônia só acreditou que se tratava do cumprimento das profecias lá de trás, a hora que eles viram Nabucodonosor entrar e incendiar o templo, destruir o templo. Ali as esperanças deles acabaram. Por quê? Porque a indisciplina no quesito, no princípio, a adoração deles estava sempre ligada com o templo. Ou seja, eu só adoro se tiver um templo, eu só oferto se eu tiver um templo, eu só oro se tiver o templo, eu só leio a Bíblia se tiver um templo, o templo. Isso, na verdade, é liturgia. A gente se tornou litúrgico. E aí a gente fala, não podemos ser religiosos, mas a liturgia nasceu da religião, na religião. E a gente pegou tanto uma prática litúrgica e indisciplinada que se arrancar isso de nós, a gente não sabe o que fazer. Por isso nossos lares estão arruinados. A maior parte da igreja com os lares arruinados, por quê, pastor? Porque o pai já não sabe que é ele que tem que orar pelo seu filho. Aí, como ele só sabe fazer isso na igreja, se quer ver uma dificuldade que existe, é você pedir hoje para o marido orar pela esposa na igreja. Você chegar no meio do culto, na congregação e falar, eu quero que o marido venha aqui e faça uma declaração para a esposa. Venha orar pela esposa. A gente é travado. Por quê? Por uma indisciplina. O que eu digo indisciplina? Nós não temos esse hábito de orar pela esposa, de elogiar a esposa e nos declarar para ela. A grande maioria não tem esse hábito. Quando é colocado isso em ação, ele não sabe o que fazer. Por quê? Por causa de uma indisciplina. Né? A gente pega o cenário, por exemplo, econômico, né? Existe um cenário todo econômico na sombra do coronavírus, né? Da pandemia que está acontecendo, que tem preocupado o mundo. Alguns economistas e especialistas estão dizendo que nunca houve um alcance tão destruidor, ou vamos dizer assim, triste, desde a Segunda Guerra Mundial, em alcance de mundo, né? O que aconteceu de lá para cá foi regiões, mas que alcançou o mundo, gerou uma preocupação, uma cautela, um cuidado em todo mundo, foi na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, estamos nos deparando com a pandemia do Covid-19. E aí existe uma preocupação econômica por trás. Mas aí, eu lembro de algo que foi liberado no final do ano passado, que foi profetizado, que Deus falou com pessoas sobre o que estava acontecendo. E aí as pessoas, o que acontece? A nossa indisciplina nos leva, às vezes, a ignorar a palavra que é dita. E quando nós somos colocados à prova sob aquela palavra, a gente já nem sabe o que foi falado, ou a gente nem se preparou para aquele tempo, né? Aleluia. Muito interessante, né? Falando sobre se somos litúrgicos. Liturgia vem da religião, né? Sim. Né? Então, se realmente eu só consigo orar, ou eu só consigo adorar, consigo meditar na palavra, ofertar, liberar algo do Senhor
só quando eu estou dentro de um templo, então quer dizer que nós ainda estamos presos na religião, poderia se dizer assim. Sim. Né? Então é algo para nós pensar, analisar bem como que está a nossa vida, se realmente nós somos filhos de Deus ou nós somos apenas religiosos, né? Baseando-se nisso, muito pontual que você falou, e algo que a gente traz de ensino, né, para esse tempo que a gente está passando, para a gente refletir realmente se nós somos litúrgicos ou religiosos, ou se realmente somos filhos de Deus. Né? Será que a gente precisa de um templo para adorar? Eu só preciso de um templo. Se eu tiver um templo, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar a Deus, eu vou pregar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, né? E isso vai muito daí, na verdade, que não é só litúrgico, mas precisa de um lugar talvez para aparecer. Será que não seria isso? Também. Né? Também. Bom, se eu tenho tempo, se eu tenho um lugar para aparecer, legal, fechou, né? Então isso vai muito também com a intenção do nosso coração. Sim, perfeitamente. Né? Perfeitamente. E aí leva para dois extremos, né? Porque quando a gente fala de isolamento social, a gente fala de pessoas, dentro disso que você falou, de pessoas que estão bravas por ter que ficar em casa, estão furiosas, porque muitas delas queriam se aparecer, e outras estão dando graças porque não gostam de vir no templo, de congregar. Uau, você entende? Tem muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque é o que você ministrou ontem, eu estava ouvindo. Aqui é lugar de confronto, né? Por exemplo, ontem eu estava analisando uma coisa muito interessante sobre isso. Na hora que você falou aquilo, involuntariamente eu fui levado a algo. Por exemplo, bem naquele momento, tinha cerca de 5 pessoas assistindo. E aí eu falei para minha esposa, a gente tem uma igreja com cerca de 200 pessoas, tinha 189 inscritos ontem e 5 assistindo. Por quê, pastor? Porque em casa, por que muita gente gosta, né, da igreja em casa? Porque lá é cômodo. Lá eu assisto a ministração que eu quero, na hora que eu quero, se tiver chato eu desligo, se precisar eu sair, eu saio. Por quê? Indisciplina. Nós não aprendemos a colocar aquilo como algo do Senhor. A gente ainda coloca à frente do que é de Deus as pessoas. Então, se trata de eu estar olhando só para as pessoas e não para o que Deus está fazendo com tudo isso. E em casa também tem a opção de escolher a comida que come. Né? Sim, perfeitamente. Se essa comida estiver boa, eu como. Se ela não tiver... Perfeitamente. Né? Isso mesmo. Eu vou no mercado, compro outra ou faço outra comida. Eu tenho a opção de escolher a comida e a quantidade que vou comer, né? A quantidade que vou comer. Muito, muito pontual, muito interessante. Irmãos, aqui nós vamos encerrar então a nossa segunda parte. Obrigado, Danilo. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Pela sua vida. Agradeço também a nossa equipe de mídia que está aqui atrás nos servindo. E nós vamos ter outras lives aí, outras ministrações nesse formato. Então, se você que não se inscreveu no canal, se inscreva lá e deixe seu comentário. Deus abençoe sua vida e que nesses dias possa repensar sobre tudo isso que a gente comentou, sobre a ministração que o Danilo fez na primeira parte, que você possa repensar e, como diz o Luiz Hermínio, que o Senhor te pegue por dentro. Amém. E transforme a sua vida. Você é um ser precioso. Você já pensou nisso? Você carrega o eterno, o Senhor, dentro de você. Amém? Amém. Então Ele está aí dentro de você. Não precisa deixar, talvez, parar, como nós temos falado aqui, algumas vozes, para ouvir. Pare para ouvir Ele e que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.